Eu ia pedir que se sentassem, por favor, para começarmos, para tentarmos recuperar algum do nosso atraso e vamos dar aqui início a este último painel. Muito bem. Vamos dar então início a esta nossa sessão. Este último painel, que encerra o conjunto de intervenções hoje, que nesta jornada tivemos a ocasião de ouvir, está muito focado na perspectiva que soluções, que respostas para os problemas sociais complexos, embora sempre, como dizia muito bem a doutora Paula Guimarães, com uma perspectiva ampla também, obviamente, de poder falar efetivamente de quais os problemas sociais complexos que mais valorizamos, que neste quadro do Fórum para a Governação Integrada foram até selecionados como os principais temas. Neste painel temos o gosto de contar com a presença de 4 personalidades, com diferentes experiências de vida, com diferentes histórias e diferentes perspectivas de análise, o que evidentemente constitui uma grande riqueza para esta reflexão. Temos connosco a doutora Sofia Galvão, que é jurista, é advogada, que teve experiência governativa enquanto Secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, tem uma longa intervenção cívica e que nos trará a sua perspectiva sobre estas temáticas, a par com a professora Maria Manuela Leitão Marques, que embora tenha, na sua origem, estado na esfera do direito, hoje está mais atenta às questões da economia, é professora catedrática da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi também secretária de Estado no domínio da modernização administrativa, é a senhora Simplex, como nós a conhecemos, é uma pessoa com que deixou uma marca muito forte no que diz respeito a estas temáticas e que hoje aqui também nos dá o gosto da sua presença. O Dr. Ricardo Rio, que está à minha esquerda, é atualmente Presidente da Câmara Municipal de Braga, um jovem Presidente de Câmara cheio de dinamismo e com grande ânimo na missão que vai construindo há alguns meses, depois de ter tido já alguma experiência enquanto oposição no quadro do município de Braga. A sua formação de origem é a Economia, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Teve também outras experiências profissionais noutras esferas, mas, sobretudo, o desafio para esta mesa é poder-nos trazer o olhar de quem está próximo no contexto de poder local, de um município. E o professor João Caraça, um homem que vem da ciência e, portanto, tem uma outra perspectiva, é diretor da Fundação Carlos Gulbenkian, hoje com responsabilidades em França, na delegação da Fundação em França, mas curiosamente vem da física, tem um longo caminho enquanto especialista, enquanto cientista e consultor em diferentes órgãos, desde a Presidência da República até a ACOTEC, onde hoje preside ao Conselho Consultivo, olhando para as questões da ciência, e foi uma das pessoas que esteve na origem de um documento que a própria Fundação desenvolveu há alguns anos sobre problemas sociais complexos e, portanto, trará aqui também muito o seu olhar e a sua perspectiva. Eu ia começar por desafiar cada um dos nossos convidados para uma ronda de 10 minutos, para podermos ter a perspectiva inicial quanto ao tema que aqui nos reúne, e depois termos ainda um tempo de interação, quer entre os convidados, quer com algumas questões que se coloquem a partir da Assembleia. E a convidar a doutora Sofia Galvão para iniciar, para ouvirmos a sua perspectiva sobre problemas sociais complexos e caminhos, desafios, soluções para estas questões. Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite e por saudar esta iniciativa. Faço na pessoa do Dr. Rui Marques, não diria alma mater, mas talvez alma pater deste projeto e que merece todo o nosso reconhecimento por ele, mas também do professor João Caraça, que aqui representa a Fundação Gulbenkian, outra das promotoras desde a primeira hora de toda esta reflexão. E saúde, de facto, a iniciativa.
Este é seguramente um dos mais estimulantes exercícios em que tive o privilégio de participar nos últimos tempos. É um espaço de reflexão e de discussão em que perpassam caminhos de futuro. Com toda a dificuldade que isso tem, e julgo que este dia de trabalhos também já evidenciou isso. Mas estou, muito francamente, e começo por fazer esta declaração, estou entusiasmada. Eu acho que há aqui muito para fazer, muito caminho para fazer. Quem olha a realidade sempre com vontade de haver em transformação e de haver melhorar, não pode deixar de olhar para esta via de abordagem dos problemas e de solução desses problemas, de facto, com muita expectativa e, mais do que isso, com muita esperança. Em muitas das áreas do nosso viver coletivo, nós percebemos que os problemas assumiram uma envergadura, uma dificuldade que mostra que realmente não fomos capazes de dar conta deles, de lhes dar respostas satisfatórias. E, nesse sentido, há aqui um ponto de chegada. Este ponto de chegada, se formos capazes de formular novas respostas, novas maneiras de olhar para os problemas e de construir respostas, pode ser, sobretudo, um ponto de partida, e eu julgo que este é um caminho que claramente coloca a ênfase nessa nova dimensão de partida, que não apenas de chegada, o que é muito mais estimulante. Mas como ponto de partida, isso obriga-nos a todos, e este espaço da governação integrada e dos problemas sociais complexos é fundamentalmente um espaço de encontro, obriga-nos a todos, dizia, a ter uma enorme exigência sobre este processo e, portanto, a colocar pressão sobre aquilo que venha a ser a ação de que ele pode ser objeto. Vou lançar agora algumas notas para a discussão, porque eu acho que o que interessa é realmente a discussão e este painel tem pessoas que podem trazer contributos muito interessantes, a plateia é uma plateia rica. Este é um tema em que verdadeiramente não há ainda grandes qualificações. A credenciação aqui é feita pela experiência, pelo trabalho feito, pela proximidade daquilo que têm sido as respostas e, portanto, é de facto um espaço de encontro em que ganhamos, sobretudo, em ouvir e em cruzar saberes e experiências. Primeira nota, é um tema difícil. Não vale a pena eludir a questão da dificuldade. Estes problemas são difíceis ou mesmo impossíveis de resolver. E esta nota julgo que é importante porque há pouco percebeu-se como é duro para as pessoas serem capazes de abordar esta realidade sem que ela traga uma lista de princípios, de soluções, de respostas, de hierarquias já fechada, já certinha, já capaz de nos dar a segurança que as coisas conhecidas nos dão. Aqui a dificuldade é, desde logo, a complexidade, a falta de respostas, a certeza que temos à partida de que podemos não chegar a nenhuma meta que esteja pré-definida ou que seja pré-conhecida. É uma dificuldade, por isso, inultrapassável, que leva a hesitações teóricas e práticas e, portanto, ao adiamento de soluções sistémicas, e é isso que, no fundo, nos traz aqui e traz todos a este tipo de reflexões. No entanto, os temas convocados são prementes, mas são muitos, porque, na verdade, os problemas sociais complexos, e vamos ter aqui, já ouvi anunciar, um contributo mais sistematizado, mais elaborado para percebermos o que é essa complexidade aqui, através da intervenção do professor João Caraça, mas os problemas sociais complexos, diria nesta intervenção muito inicial, são à partida todos, ou podem ser à partida todos, porque são a maioria dos problemas sociais e culturais que tenham âmbito e escala indeterminados. Portanto, o âmbito que isto pode ter, o objeto compreensivo desta discussão, destes novos caminhos, é potencialmente muitíssimo grande, sendo certo que nem todos os problemas são, apesar de tudo, problemas sociais complexos. Essa dimensão das coisas também não podemos perdê-la de vista, sob pena de variarmos tudo. Agora, a complexidade é dada à partida por uma noção de dificuldade e de desacerto das próprias coisas de que falamos. Este cubo que vemos aqui no material deste encontro e de toda a caminhada que tem vindo a ser feita por este Fórum da Governação Integrada, mostra bem a dificuldade. Este cubo, como todos os outros nessas coisas, enfim, manteve-se o essencial, tem 6 faces, mas não tem 6 cores. E a dificuldade está justamente em conseguir, em 6 faces, encontrar uma maneira de harmonizar, de dar sentido, de tornar consequente a existência daquela multiplicidade de cores.
Não há guias, não há roteiros, não há receitas para fazer o caminho. Pior, não é possível aqui aprender por tentativa e erro. Normalmente, as soluções tendem a ser soluções one shot. E porquê? Porque a intervenção, boa ou má, altera o contexto problemático em que interveio. E, nesse sentido, não se pode andar para a frente e para trás tratando da mesma realidade. Ela vai sendo transformada pela própria resposta que é dada e isso só dificulta o processo. Por outro lado, as soluções ensaiadas podem ter, e normalmente têm, consequências imprevisíveis. Mas, e este é um ponto essencial, porque isto é um dos tais que nos obriga a rever tudo aquilo que para nós tem sido aprendido desde a infância mais tenra. Nós tendemos a partir sempre dos problemas para as soluções. Aqui não é possível. Aqui, muitas vezes, é a solução que vai trazer luz sobre o problema. E a disponibilidade para ir à procura da solução e para só a partir dela perceber inteiramente o problema é qualquer coisa que é muito mais difícil do que nós podemos, à partida, imaginar. Portanto, estamos confrontados com uma importante dimensão metodológica, talvez mesmo epistemológica, quando se olha para esta nova abordagem, em que é preciso desenhar processos para o impacto que eles terão e é preciso fundar o processo de resposta numa contínua, sistemática, rigorosa interação, que é muito diferente das variáveis da velocidade e da agilidade que são centrais no empreendedorismo tradicional. Tudo aqui é, de facto, diferente. E é por isso que as noções de colaboração, de integração, são, de facto, fundamentais. Desde logo, na perspectiva do problema e dos caminhos que podem levar a soluções para ele. A compreensão partilhada é um ponto de partida essencial. É muito mais difícil de obter do que a própria dimensão do problema pode parecer indiciar. E depois um compromisso partilhado com a solução, mas uma solução que não se sabe exatamente qual vai ser, portanto, com o caminho para procurar essa solução. Tudo isto é novo neste esqueleto essencial de definição do processo, mas é novo também nas competências a que apela. A inteligência aqui tem que ser uma inteligência coletiva, tem que ser uma inteligência colaborativa. Os soft skills são fundamentais. A empatia com o problema, com os envolvidos no problema, com aqueles que serão parte da solução, com aqueles que serão impactados pela solução, é absolutamente decisiva. E do que se trata na governação integrada, penso eu, é de uma governação na relação. Tudo isto é sempre feito na relação. A relação do problema com a solução, da solução com o problema, a solução entre problemas, a solução entre as pessoas envolvidas, a solução entre soluções. Por isso, é eminentemente um processo social e uma complexidade social. Dispor de um conjunto de mentes brilhantes, como já aqui foi dito, ou da última tecnologia de gestão de projetos deixou de ser suficiente. Ora bem, tudo isto, em termos muito práticos, afronta é a palavra, uma cultura organizacional que é uma cultura completamente diferente desta que terá que ser a cultura para este tipo de respostas, para este tipo de caminhos. No Estado, na administração, mas não apenas aí, como também aqui já foi muito bem evidenciado, nas empresas, nas instituições não lucrativas, nós temos um modelo organizacional fechado, burocrático, estático, com silos, com processos de decisão assentes na hierarquia, no procedimento. Nada disto tem a ver com a capacidade de responder a problemas sociais complexos. Por outro lado, modelos burocráticos produzem burocratas. E os burocratas são, por natureza, porque é essa a lógica do ambiente em que se desenvolvem, em que trabalham, são aversos ao risco, ao diverso, ao novo, ao complexo. Tudo aquilo que não se pode ser aqui. Quem quer ser capaz de olhar para problemas sociais complexos, assumindo verdadeiramente a riqueza dessa complexidade e depois a resposta integrada, não pode, evidentemente, ter este tipo de aversão àquilo que é novo. Essencial, mudar comportamentos. Como é que se enfrentam estas novas problemáticas novas na abordagem e nas soluções, mudando comportamentos de cidadãos e de grupos. E isso não se faz sem um compromisso dos cidadãos individualmente considerados. É preciso agir dentro e fora das organizações. E é preciso ter caminhos inovadores, abrangentes,
que possam ir sendo alterados, também isto é profundamente novo, em função do feedback, da experiência e do terreno. Ou seja, primeiro passo essencial, as organizações, e eu diria que todas, têm que olhar para si próprias e que enfrentar a necessidade de transformação. O pensamento linear do problema para a solução não serve. É preciso ter um pensamento que a literatura trata como holístico, que permita ver a floresta, incluindo toda a inter-relação entre fatores causais e objetivos das políticas. Uma abordagem estreita compromete qualquer ação eficaz no âmbito destes problemas. Por outro lado, outro dado completamente novo, o pensamento dedutivo tradicional não serve. É preciso uma relação permanente com a solução. E é esta que frequentemente traz a tal luz sobre o problema. Ou seja, há uma dialética permanente, uma síntese sempre renovada com os resultados da experiência concreta. O pensamento é cinépico, ele próprio. E aí eu não vejo que haja a tal diferença tão grande entre pensamento e ação. O pensamento, ele próprio, muda aqui. É preciso ir do limite exterior do sistema para o núcleo do sistema, fundado na ponderação das consequências. No plano administrativo, e se calhar vamos ouvir aqui a Maria Manuela Leitão Marques falar disso, também isto pode ser profundamente refrescante, profundamente inovador. Tudo pode, e do meu ponto de vista, deve mudar na administração. E esta temática dos problemas sociais complexos e da governação integrada é muito rica ao meu olhar, porque esse é um tema que me interessa, justamente pelo que pode trazer de novo para áreas que não são aquelas que estão aqui no cubo, mas que podem aprender muito com as evoluções que, a partir destas áreas, aquelas que mais tipicamente são reconhecidas como constituindo problemas sociais complexos, se pode fazer. Portanto, é importante também para a administração olhar para esta evolução. Nota final sobre uma mudança que me parece fundamental. Para se fazer este caminho, para que as organizações se transformem e assumam, de facto, uma diversa natureza, um paradigma completamente novo, é preciso compreendermos muito melhor, eu diria que muito melhor, a natureza e o processo de mudança dos comportamentos. É fundamental termos soluções que passem pela capacidade de dominar os incentivos. Se há pecha portuguesa, se há pecha na organização portuguesa, na liderança portuguesa, na política portuguesa também, é uma arraigada incapacidade de perceber o funcionamento e a lógica dos incentivos na determinação da mudança comportamental. Eu acho que Portugal é campeão dos incentivos errados. E isso é qualquer coisa que pode dificultar muito aquilo que é a oportunidade destas novas abordagens, destes novos caminhos. A vertente motivacional é um elemento fundamental da governação integrada e do caminho a fazer para dar resposta a estes problemas sociais complexos. Finalmente, o problema do contexto. Estou absolutamente de acordo que este é um universo que apela a soluções de bottom-up, embora isso não seja impeditivo de soluções top-down. O que é importante é que umas aprendam com outras e é muito mais provável que sejam as soluções top-down a aprender com a pressão que as soluções bottom-up vão fazer sobre o núcleo do sistema e sobre o topo da decisão. Mas umas não impedem as outras, eu diria que pelo contrário. Importante, parece-me que a sociedade exerça de facto essa pressão sobre o Estado. Há muitos problemas, muito sérios, muito difíceis para resolver, há uma reiterada e mais do que provada incapacidade de os resolver satisfatoriamente, a sociedade não pode continuar a aceitar isso como um dado, diria, da natureza, porque o não é, e, portanto, tem que construir caminhos de solução e impô-los a quem tem outro tipo de responsabilidades. Nesse sentido, acho que uma visão clara e com permanência sobre estes novos caminhos, liderança, como foi referido, aposta clara, diria, em projetos piloto em área com efetivo impacto social, com uma comunicação eficaz e alargada capaz de amplificar a experiência, promoção do exemplo, do sucesso, das boas práticas, da motivação coletiva, monitorização pelas lideranças aos vários níveis, mas também política do processo e a replicação programada das melhores experiências. Termino como comecei. O mais exaltante de tudo isto
é o enorme espaço que abre para o novo, para o diferente. A capacidade que tem de libertar, de potenciar bolsas de vitalidade que a sociedade portuguesa tem latentes e que têm, julgo eu, muito para dar e que devem manifestar essa capacidade justamente na solução de problemas que a todos e de uma forma muito, muito, muito horizontal afetam. Portanto, diria que há caminhos, não há uma sabedoria acabada sobre isto, não pode haver, pela natureza daquilo que é a própria complexidade destes novos problemas, o que há é uma enorme exigência a todos nós e uma enorme exigência que todos nós devemos colocar sobre o processo aos vários níveis que ele pode ter. E com isto deixava. Muito obrigado. Professor Maria Manuel. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à organização este convite, mas começo por agradecer a vocês todos que estão aí, desde manhã, com atenção. Muitas mulheres, com certeza com problemas complexos para resolver quando chegarem a casa, se é que já não estão a organizá-los na sua cabeça ao mesmo tempo que nos estão a ouvir, e agradeço também aos nossos convidados estrangeiros que estiveram aqui, que nos ensinaram com a sua experiência e a sua reflexão passada a livro, tanto a organizar também o nosso pensamento. Eu creio que não preciso explicar a razão pela qual estou aqui, ou pela qual fui convidada, e portanto é com base nessa razão que eu vou falar, e vou falar com base em duas experiências, mais numa do que noutra, que não são propriamente a resolução de problemas sociais como muitos de vocês resolvem profissionalmente no vosso dia-a-dia, mas foi a resolução de problemas que exigiram uma solução integrada. Problemas de modernização administrativa, de modernização de procedimentos administrativos que exigiam uma solução integrada, ou seja, uma solução que dependia de vários departamentos governamentais, de vários ministérios, no caso do cartão de cidadão, de 14 instituições públicas diferentes, ou que dependia de diferentes níveis de governo, ou seja, do governo da administração central e da administração local. A mim competia-me coordenar, ou seja, ter os projetos prontos com resultados, para ser mais precisa, mas eu dependia de pessoas em quem não mandava, ou seja, que não tutelava, que não estavam sob minha tutela. Portanto, eu tinha que mandar a quem não mandava. É daqui que vem a minha experiência de governo integrado e na qual vou basear ou vou partilhar o que aprendi com essa experiência. E a segunda experiência que vou ter em consideração é mais recente, é deste ano, é em curso, ainda não terminou, é a experiência de ser júri de um concurso europeu às cidades com mais de 100 mil habitantes, de ideias, um concurso de ideias para as cidades com mais de 100 mil habitantes, de ideias inovadoras, da Fundação Bloomberg. Primeiro foi feito nos Estados Unidos e foi repetido este ano na Europa. Na verdade, não sei se, acho que na União Europeia mais alguns Estados-membros. Dessas ideias que eu tenho tido o enorme gosto de poder apreciar, ajudar a selecionar, ainda vamos quase na fase final, vamos já só com 21 ideias, também vou tirar alguma experiência para partilhar com vocês sobre o tema que hoje nos reúne aqui. Portanto, começo primeiro com a minha experiência governamental e o que é que eu aprendi com governação integrada. A primeira coisa que eu aprendi é que quando estamos assim em salas como esta, estamos todos de acordo. E eu estive muitas vezes, quando estava no governo, estava aqui e eu olhava e via os dirigentes da administração pública com quem eu trabalhava aí. E até os ouvia aqui também, porque também vinham aqui ao palco falar. Estávamos todos de acordo, serviços partilhados,
colaborar, precisamos de colaborar mais. Mas eu conhecia-os da sala de trabalho, quando não era a teoria, era a prática. Bem, e sabia que não se comportavam como do mesmo modo. Portanto, essa foi a minha primeira experiência desagradável, foi de que às vezes estamos todos de acordo, mas quando chegamos à colaboração propriamente dita, e em que preciso de pegar numa parte do meu orçamento e colocá-lo num projeto comum, retirando de um projeto individual, aí a coisa muda de figura. Ou de perder algum protagonismo a favor de um protagonismo coletivo e mais ou menos diluído, a coisa também muda de figura. Portanto, essa foi uma experiência que não é surpreendente, porque estamos a mudar, sobretudo, uma cultura. E uma cultura vai-se mudando assim também. Portanto, era bom que estivéssemos todos de acordo na sala e, pouco a pouco, vamos estando também de acordo na prática. Portanto, foi uma experiência, de qualquer modo, que não posso deixar de partilhar. E agora partilho muito mais à vontade. Confesso que naquela altura gostava de dizer isto, mas via, não é? Portanto, quais são as principais dificuldades e como é que as ultrapassei algumas vezes? Nem sempre, nem tudo correu bem, mas alguma coisa correu bem. E alguma coisa que era muito difícil correr bem, que visto de fora, mesmo projetos simples como aquele documento único automóvel que só dependia de 2 entidades públicas, ou projetos mais complexos como o cartão de cidadão, eram considerados missões impossíveis. Missões impossíveis, visto da Bélgica, dos nossos colegas belgas, ou visto de cá de Portugal. Portanto, quais são as barreiras? As barreiras são culturais. A administração compete demais e colabora de menos. Compete mal entre si, porque nem sequer nunca incorporou verdadeiramente os princípios da dita nova gestão pública, não é? Mas incorporou esta ideia demasiado competitiva e colabora de menos. Portanto, uma questão de cultura que é preciso mudar, porque o principal desafio das administrações públicas chama-se integração. Integração. Projetos integrados. É isso que o cidadão cada vez está mais à espera e cada vez suporta menos ter que ir tratar de várias coisas e perder tempo a tratar de várias coisas que para eles são um evento de vida. Criar uma empresa, registar uma criança, tratar de um problema de sucessões e partilhas. É um evento de vida, é um problema. Cultura. Depois, governo. O governo também está organizado em forma de silos. E eu vou dizer uma coisa que parece heterodoxa, mas é fundada numa profunda experiência repetida. Eu tive muito mais dificuldade de colaborar com colegas de governo, secretários de Estado, não todos, João Ferrão, não todos. Pedro Marques está por aí, grande colaborador. Não todos, mas com alguns colegas de governo, do que com as autarquias, quando quis fazer o simplex autárquico, incluindo autarquias de outra cor política que não a maioria governamental de então. Ao contrário do que se podia pensar, não é? Porque os autarcas não tinham nada que colaborar, porque nem eu tinha nada que me meter com eles, não é? Como me disseram várias vezes, vais-te meter num problema grave que te vai sair mal. Eu meti-me experimentalmente com 9 autarquias, uma vermelha, uma laranja, uma cor-de-rosa, aliás, várias, 2 vermelhas, 2 laranjas, 2 cor-de-rosa, e correu bem, e no ano seguinte meti-me com 60, e no terceiro com 121. E se lá continuasse, no ano seguinte já tinha dito que iam todas, pronto. Então, já agora vamos às 274. Sem problema, muito mais simples a colaboração com as autarquias do que a colaboração, às vezes, com quem devia ser mais colaborativo. Estamos numa de dizer tudo e é para dizer a verdade. Portanto, um problema de governo.
como é que o problema de governo se resolve, já lá vou dizer da minha experiência. E em terceiro lugar, um problema de orçamento, essa questão pequenina. Há coisas que não precisam de dinheiro, pronto, essas tudo bem. Mas há umas que precisam, pouco, muito, algumas precisam de investimento no projeto. E o orçamento também é feito assim. E nada está feito no orçamento para os projetos integrados. É muito difícil, mesmo nos projetos comunitários, é muito difícil fazer projetos integrados. E depois, como é difícil ter orçamento dedicado a projetos integrados, a gente tem que combinar o orçamento do serviço A, tu pagas isto, não quero nunca pagar aquilo. Começa logo a ver, então o que é que eu recebo? Não é? E o meu retorno? Mas o retorno é da administração pública. Não pode ser assim. E depois tu pagas-me isto, mas eu é que vou vender o serviço. Não é? Tu investes no cartão de cidadão, mas depois eu é que vou receber, enfim. Portanto, muitos daqui sabem. Portanto, esta questão do orçamento também tem que ser resolvida para que o orçamento possa ser dedicado a projetos transversais à cabeça e não apenas orçamentos divididos. Agora entendam-se lá, porque depois perde-se muito tempo a entender. E como é que a questão do governo, da minha experiência, pode ser resolvida, estejamos ao nível da autarquia ou estejamos ao nível do governo da administração central ou do governo regional. Nunca retirando do centro de governo. Parece uma contradição com o que vou dizer a seguir, mas cada vez que isto é afastado, ou é criado um ministro para a reforma do não sei quê, isto não funciona. Tem que estar ali bem no centro de governo, porque só o centro de governo é que é transversal. Aliás, há duas pessoas num governo que são transversais. Um é o Ministro das Finanças, que tem o dinheiro, não é? E o outro é o Primeiro-Ministro. Eu acho que estas questões devem ficar junto do Primeiro-Ministro, não são só questões de dinheiro, nem devem ser vistas assim, e, portanto, junto do Primeiro-Ministro ou junto do Presidente da autarquia. Só o envolvimento, não é ele que tem que gerir, mas ele tem que aparecer, para aparecer uma política de todo o governo ou de todo o município. Vou dizer uma coisa que parece contraditória com o que acabei de dizer, mas também a minha experiência, para mim, foi a chave que me permitiu ter sucesso em alguns projetos. É que desde o início, mas o início é o desenho do projeto, é a primeira reunião, é o kick-off do projeto, tem que estar toda a equipa na sala. E toda a equipa não são todos os diretores gerais, é toda a equipa que conta. Portanto, se é o funcionário lá daquele departamento que está a tratar do registro do civil ou que está a tratar daquela questão específica da informatização do bilhete de identidade, ele tem que estar lá na sala, porque ele é que vai ser importante na hora do desenho. E o desenho é importante, como o desenho, eu não sou designer, mas como os designers sabem, o desenho conta no pormenor. Tudo tem que ser medido com rigor. E às vezes, na falta de rigor, perdem-se grandes ideias. E, portanto, tê-los na sala é importante. E em que sala? O espaço. Não na sala deles. Numa sala neutra. Numa sala que não é de nenhum serviço. Para mim era o primeiro andar da sede da presidência do Conselho de Ministros. Porque era de todos, não era de ninguém. Numa sala neutra. Para eles começarem a sentir-se parte de uma só equipe. Parte de uma mesma equipe. Eles não são das finanças ou do Ministério da Justiça, são os do cartão de cidadão, os da empresa na hora, os nomes dos projetos. E depois, a partir de certa altura, eles já são uma equipa. Quando se insultam uns aos outros, são uma equipa. Fazem parte do mesmo grupo, da mesma família. Estão a lutar pelo mesmo projeto. Quando se insultam, e a tratar do projeto. E quando se insultam na minha frente, então é excelente. Estamos todos na mesma equipa. E isso aconteceu. Houve choros e gritos. E apitos, como se costuma dizer. E isso foi muito importante. Porque depois as coisas repetem-se. Porque vem o mesmo. Os departamentos de informática estão sempre presentes, porque hoje a tecnologia ajuda-nos muito à integração. Não há integração sem uma componente tecnológica. Ela facilita, é um facilitador, a interoperabilidade é um facilitador, e as tantas já se conhecem, já sabem. O segundo foi muito mais fácil, o terceiro muito mais fácil, e ao quarto já éramos todos da mesma equipe. E isso foi
sem dúvida, muito importante. Portanto, esta participação de baixo para cima, recolhendo as ideias desde o início, este trabalho em grupo não dispensa a governance das equipas. É uma espécie de meta-governance. É uma governance que passa por mandar sem parecer que se está a mandar, passa por sedução, passa por falar ao coração, sei lá mais porque passa, mas tem é que manter a equipa mobilizada e tem que usar todos os instrumentos, às vezes um bocadinho de autoridade, a dizer assim, o Sr. Primeiro-Ministro disse que isto é para abrir naquele dia, vocês não vão ficar mal na fotografia, e outras vezes, olha, faça-me lá esse favor. E esta meta-governance, que é uma governance sem parecer uma governance, quando chega a hora, o momento da glória, não é? Quando chega ao momento do fracasso, é de quem lidera. Quando chega ao momento da glória, tem que se dar o palco a todos. E é muito importante dar o palco a todos, porque às vezes é a única coisa que temos para dar. A Sofia chamou a atenção para a questão dos incentivos. Eu nunca tive um incentivo para dar a funcionários que ficavam comigo até às 10 da noite, e foi verdade muitas vezes. Nunca vi ninguém olhar para o relógio. A reunião acabava quando acabava. Quando acabava, íamos cada um para a nossa casa. E isso, eu nunca tive um incentivo, senão o palco, no final, e o nome das pessoas, que eu dizia muitas vezes, e a primeira vez que disse, nunca me esqueci, uma das pessoas veio-me agradecer e disse, nunca ninguém tinha dito o meu nome e já cá ando há 20 anos na administração pública. Isso foi a única coisa que eu disse, o nome das pessoas que tinham trabalhado comigo. E, portanto, esta é a experiência que eu gostava de vos transmitir e que foi a chave daquilo que foi bem-sucedido. E nem tudo foi bem-sucedido, porque às vezes as abordagens não foram corretas, não conseguimos chegar a consensos, mas conseguimos transformar algumas missões consideradas impossíveis em missões possíveis. E isso deu-nos uma enorme energia para fazer melhor e para vos transmitir esta ideia de que não acreditem no impossível. É muito difícil, mas a integração e o governo integrado são missões ao nosso alcance. E são tanto mais simples quanto as vamos repetindo. O segundo ano do Simplex autárquico, em que já tínhamos 9 câmaras que se repetiam, portanto 9 câmaras com quem já tinham trabalhado, foi muito mais simples, as pessoas conheciam-se, os interlocutores telefonavam uns para os outros, e outra coisa que foi possível, que as pessoas também diziam que era impossível, que era pôr 2 câmaras a trabalhar em conjunto. Também era uma... Não sei porque é que diziam que era impossível, mas diziam que era impossível pôr a Câmara do Porto a trabalhar com a de Lisboa, mas elas trabalharam em conjunto. Trabalharam em conjunto. E com a de Porto Alegre também, não foi só o Porto e Lisboa, 2 grandes cidades. Ora bem, queria também dar-vos a minha mais uma experiência que não quero deixar de sublinhar e que já foi aqui dita de manhã, que não faz parte da nossa cultura administrativa, que é experimentar, mas tem que fazer, porque nós não temos dinheiro para desperdiçar, cada vez temos menos. E antigamente como é que nós fazíamos as mudanças na administração? Por decreto-lei, por lei, que era publicado no Diário da República, e no dia seguinte mudava tudo ao mesmo tempo, em todas as universidades, em todas as escolas, em todos os hospitais, em todas as conservatórias, etc. E repartições seguintes. Nós temos que ser mais experimentalistas. E quando falo em experimentação, falo qualquer coisa que hoje se faz, há laboratórios de experimentação para o setor público, com antropólogos, designers, arquitetos, não só juristas. Na Dinamarca, o Mind Lab, apenas para dar um exemplo, mas há mais, noutros países, onde se fazem provas de conceito. Não é pilotos, é provas de conceito. E depois o piloto e depois escalar. E isso diminui-nos o risco de errar, porque há situações em que a gente pode dizer boa ideia do balcão sénior, mas não foi. Eu vou dar um exemplo meu que eu costumo dar. Parecia uma boa ideia, mas não foi uma boa ideia. Portanto, vamos experimentar a ver se a nossa ideia é boa, vamos testá-la e depois vamos fazer um piloto, vamos corrigir e vamos escalar.
e isso foi feito em muitos destes projetos que vos estou a referir. No cartão fizemos prova de conceito piloto, lá longe, numa ilha dos Açores, onde não havia televisão, nem imprensa. A televisão, mas não vai lá. Portanto, todos os problemas não saíram no Correio da Manhã, e a gente teve tempo de os resolver, e quando chegou a Lisboa, o Correio da Manhã já não encontrou problema nenhum para fazer a primeira página. Ora bem, lamento, foi pena. Portanto, avaliar para experimentar. E outra ideia que vem, não é minha, vem num documento oficial da União Europeia, que é o direito ao desafio, right to challenge, que é até dar a uma Câmara Municipal. Portanto, aqui o Sr. Presidente tem uma ideia magnífica, mas a ideia dele não cabe na lei, a lei não lhe permite. Mas ele tem uma ideia ótima para resolver um problema. Então vamos deixá-lo, vamos suspender a lei na Câmara de Braga e vamos olhar, e ele vai fazer a experiência para resolver aquele problema. E depois vamos avaliar, e a experiência correu bem, então vamos mudar a lei e escalar ao resto do país. Não é? E esta é também uma ideia interessante, que nós temos que inovar mais depressa e cometer menos erros, até porque não temos dinheiro para o erro. Bem, deixem-me só, para terminar, partilhar com vocês a minha experiência no Major Challenge, neste concurso dos municípios, que responde um bocadinho à questão da mesa anterior, quais são os principais problemas. Então eu vou-vos dar, não vou-vos dizer quem vai vencer, porque não sei, estão 21 cidades na final, mas quais eram os principais problemas das 60 cidades que nós tivemos que analisar na última fase, das quais selecionámos 21. Então os principais problemas eram os seguintes, eram todos problemas, enfim, eu não sei se estou a usar a terminologia certa, mas eram todos problemas, quase todos problemas complexos, não havia simples, provavelmente os simples não é preciso ter ideias, as pessoas ou resolvem ou não resolvem, mas não precisam de ter ideias novas. E quais eram os principais problemas das cidades europeias, diferentes, aliás, das americanas, que é interessante. A população idosa, solitária, o desemprego jovem, as comunidades, como é que podemos recriar comunidades, mesmo nas zonas urbanas, recriar a partir das marchas, a partir das festas, a partir dos santos padroeiros, a partir das tradições de jogos, como é que podemos recriar comunidades, e as questões energéticas também ligadas aos transportes públicos, digamos assim. Pronto. Estes foram, digamos, se eu reduzisse as 60 cidades, elas encaixam-se mais ou menos aqui. Mais uma coisa ou outra, mas para não vos maçar. E quais eram as ideias destas cidades para resolver estes problemas? O que é que elas tinham em comum? Não vou aqui descrever os problemas todos, aliás, resumidamente estão descritos no site, vocês podem lá ir. As ideias destas cidades eram todas, sem exceção, colaborativas. Não vinha nenhuma ideia que dissesse assim, o município tem esta ideia e vai resolver deste modo. Todas diziam, esta é a ideia deste município e vamos resolver com universidades, centros de investigação, empresas privadas, organizações sociais, cidadãos. Todas também tinham uma componente tecnológica, de smartphone, de ligação, para construir estas redes. Todas, sem exceção, eram colaborativas, todas, sem exceção, juntavam o setor público com outros setores, sem exceção. E eu acho que se há cidades europeias com mais de 100 mil habitantes, da Polónia, da Finlândia, acho que é um bocadinho mais para lá, da Finlândia até Lisboa, ou até Portugal, digo Lisboa porque é uma das cidades que está nas 21 selecionadas, mas houve outras cidades portuguesas a concorrer, que têm este mesmo tipo de abordagem, é porque, na verdade, o tema que estamos a tratar aqui é, indubitavelmente, um tema importante no presente e um tema com futuro. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. João Caraça vai usar ali o microfone, pedir a contenção no tempo para conseguirmos ir terminando, enquanto vai até lá. Agradecer muito à professora Maria Manuel esta perspectiva, apesar de uma área específica da administração pública, que é a 7ª área que nós tratamos, fazendo ainda um pouco, a doutora Paula Guimarães há pouco referia
o Fórum para a Governação Integrada escolheu como temas sociais complexos o desemprego jovem não qualificado, o desemprego de longa duração, mais de 45 anos, territórios vulneráveis, a questão dos idosos solitários, crianças e jovens em risco, pobreza extrema e pessoas sem abrigo, e um sétimo tema que tem a ver com a questão da relação da administração pública com os problemas sociais complexos. Sr. Professor, é com muito gosto que o vamos ouvir. Muito bem. Um agradecimento muito breve. Esta é uma reunião muito interessante para falarmos de problemas complexos e eu trago-vos aqui assim um PowerPoint porque, na realidade, a palavra complexidade é uma das palavras que precisam de claramente ter uma definição simples. Não é uma definição muito rigorosa, mas uma definição simples. Nós temos que perceber o que é complexidade, porque senão passamos o tempo todo a falar de coisas complexas, problemas complexos, situações complexas e muitas vezes falamos de coisas que são completamente diferentes. Ora, a questão aqui é porque é que nós, nesta fase da vida da humanidade, temos problemas complexos? Porquê é que aparecem problemas complexos agora? Será que é a primeira vez que isso acontece? Será que há aqui alguma razão especial? O viver agora traz problemas complexos? Bom, e a resposta, como devem perceber, é, na realidade, nós temos problemas complexos por alguma razão, naturalmente, mas talvez não seja a primeira vez no mundo em que isto acontece. Será por causa da crise? Bom, talvez sim e não. Não há dúvida nenhuma que esta crise começou por ser uma crise financeira e depois passou uma crise do crédito, depois uma crise económica, crise do desemprego e acabou numa crise política de todo o tamanho. É realmente um motivo de grande preocupação. Mas será ela que nos traz verdadeiramente a complexidade dos problemas? Talvez não seja. E eu aqui propunha que isto é o resultado de uma longa reflexão que temos feito aqui na Fundação sobre a complexidade. Propunha que o problema, não é, sempre que nós temos uma crise cognitiva, uma crise do pensamento, na realidade, o que acontece é que aparecem situações a que nós devemos chamar rigorosamente complexidade, e eu já vou dizer daqui a um slide o que é que isso quer dizer. Ora bem, qual é que é a crise cognitiva em que estamos envolvidos no final do século XX e no princípio deste século XXI? Uma crise do pensamento que já nos arrasta há 25 anos, há uma geração. Bom, podemos vê-la com, digamos, 4 palavras, muito simples, mas estas 4 palavras que foram substituídas e não estão completamente assumidas. Quer dizer, a natureza nós sabíamos muito bem o que era, a ciência também era uma coisa que estava no vocabulário comum, o problema do universal, as coisas que se aplicavam a todos, que nós, só por termos nascido, recebíamos direitos universais, a soberania, enfim, a delimitação das nações e que fazia com que um concerto das nações funcionassem. O que acontece é que estas 4 palavras muito simples foram substituídas. E no discurso corrente, no discurso político, no discurso mediático, nós vemos aparecer cada vez mais, e isso é um motivo de grande perturbação, vemos aparecer cada vez mais, em vez da palavra natureza, vemos ouvir falar de ambiente. É como se a natureza tivesse desaparecido e agora só tivéssemos que nos preocupar com o ambiente. Ora bem, e esta mudança não é neutra. Não é neutra. A natureza era uma coisa que estava lá eterna, não é? Tinha sido criada, não se sabe bem porquê, mas que estava lá e que nós podíamos até, inclusive, usar as forças da natureza. O ambiente não. O ambiente está ali e nós podemos, no fim de contas, com a nossa ação, prejudicá-lo. O ambiente, nós dependemos do ambiente, nós somos também ambiente para os outros. É algo que nos traz uma noção de angústia, esta noção de ambiente. E muitos dos problemas que nós temos hoje em dia, nós vemos que não podem ser resolvidos da maneira clássica. Porque antes, quando havia uma tempestade, que era uma coisa que ninguém podia prever, assim, uma grande tempestade mesmo, o que se fazia era a população reunia-se na igreja e rezava. E rezava o tempo suficiente para que a tempestade passasse. Passava a tempestade e voltava tudo à mesma. Bom, o problema é que, com aquilo que se passa hoje,
nós temos que entender o problema como nós somos a tempestade. E se nós somos a tempestade e se criamos estes problemas todos na nossa vida, não adianta nada reunirmos numa igreja e rezar, porque o problema não passa por isso acontecer. E quando nós saímos, volta ao problema, ou provavelmente ainda está pior. Portanto, esta mudança da natureza para o ambiente não é simples. Da mesma maneira da ciência. A ciência hoje em dia não se fala de ciência, fala-se de conhecimento. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Até porque aquela ciência da natureza hoje em dia é uma outra ciência, que nós chamamos de tecnociência. Eu não tenho tempo para falar sobre isto em detalhe, era muito interessante, mas o conhecimento é um conjunto de tecnociência, de ciências do direito, de marketing, de software, de design, e tudo isto, no fim de contas, trabalha, não é? Este conhecimento que é gerido e tem que ser, por os políticos do conhecimento, são, digamos, dirigidos para uma produção, para uma atividade económica e que tem, naturalmente, uma tendência de curto prazo, de imediatismo. Nós vivemos sob a tirania do imediatismo. Deixámos de ver o longo prazo, que era aquilo que a ciência nos dava. A passagem do universal para o global também não é nada simples. O universal, portanto, eram os direitos que nós tínhamos e que eram garantidos pelo Estado. No global não há direitos, há contratos. E, para nós termos alguma presença no mundo global, temos que lutar, temos que conquistar, temos que competir contra os outros. Ora bem, isso dá-nos uma noção de precariedade da nossa situação. Finalmente, a questão da soberania. Hoje em dia não se fala de soberania, fala-se de governança. A soberania desapareceu. O único resquício que há da soberania é a dívida soberana mesmo. Fala-se de governança. E a governança o que é? A governança é uma coordenação à distância. Ou seja, atores que não estão dentro das nossas fronteiras tomam decisões que têm importância política para nós. Ora bem, portanto, esta crise cognitiva é, penso eu, a razão pela qual nós temos um mundo que é dominado não só pela incerteza, mas pela complexidade. Atenção que a incerteza existe sempre. A incerteza é regida pelo acaso, e o acaso nunca desaparece. É talvez a única certeza, e há umas frases muito interessantes que eu podia aqui dizer sobre o problema do acaso, mas o que é um facto é que a incerteza existe sempre, existiu sempre. Agora, de vez em quando há crises cognitivas, como por exemplo, no final do século das luzes, não é? Houve a Revolução Francesa, não nos podemos esquecer, há situações onde há realmente uma enorme complexidade. E o que é, para abreviar razões, o que é que nós devemos entender por complexidade? É uma coisa que nos faz sair da nossa maneira de pensar tradicional. Nós estamos habituados a pensar com definições, com o sujeito afastado do objeto, separando as coisas. Foi assim que nós, desde o século XVI, XVII, fomos conquistando vários domínios, foi separando as coisas, separando, mas a complexidade é exatamente a impossibilidade de separação. Não podemos separar, ou seja, não podemos separar o sistema do contexto, portanto não podemos definir completamente o sistema, não podemos separar o ser vivo do ambiente. Como é que nós podemos estudar um ser vivo fora do seu ambiente? É claro que é um ser morto, não é? Portanto, não podemos estudar o ser vivo, não podemos separar o sujeito do objeto. Ou seja, nós não podemos separar a ontologia da epistemologia. Isto é um gravíssimo problema em termos de pensamento. Isto é a crise cognitiva. E é isso que nos faz ver esta impossibilidade de separar, de dizer, como disse a professora Nancy Roberts hoje de manhã, no boundaries, portanto não há limites, não podemos limitar o problema e os problemas estão nested over one another, não é? Os problemas seguem-se uns aos outros. Ora bem, portanto, esta, penso eu, é aqui a noção mais importante que temos que guardar. A complexidade é a impossibilidade de separação. E isso traz uma enorme dificuldade à nossa resolução dos problemas, à análise das questões. Bom, traz dificuldade, mas não quer dizer que não possa ser conseguida. A complexidade, portanto, é um termo que tem, digamos, um palco bem conhecido no domínio das ciências naturais. No domínio das ciências sociais chama-se interdependência. É isso, é interdependência. E quando as coisas são interdependentes, o que quer dizer é que quando se puxa deste lado, os efeitos não só são deste lado, são no outro. E nos outros sítios onde ele está ligado. E se nós não conhecermos essas ligações, se não conseguimos perceber essas ligações, nunca conseguimos perceber quais são os efeitos, nem conseguimos resolver os problemas. Quer dizer, os problemas, quando nós tentamos lançar uma medida para os resolver,
criam, naturalmente, novos problemas e, por diante, vão tendo que ser geridos até haver um colapso ou até haver uma dificuldade. Porque não há dúvida nenhuma que esta situação é, com certeza, ajudada pela pressão política e financeira. As instituições estão desarticuladas, todos estes problemas que surgem são fruto de uma coisa e da outra. Mas atenção que a complexidade é um problema de dificuldade de análise. Nós não conseguimos situar completamente o problema e defini-lo completamente. Portanto, precisamos de abordagens transversais. É a única maneira que nós temos de resolver esta situação, sistematicamente, abordagens transversais. Portanto, eu vou passar aqui assim, os problemas complexos, já se falou hoje aqui assim sobre isso. Qual é que é a situação hoje nesta crise cognitiva? O que é que nós temos, para além disso, como específico da nossa época? Temos uma enorme tendência para o individualismo. É um vetor que nos tem acompanhado, talvez desde o princípio do século XX. Esta tendência para o individualismo é boa, com certeza. Quer dizer que o cidadão ou que a pessoa está no centro. Mas o que acontece é que as pessoas estão cada vez mais dependentes, estão cada vez mais bombardeadas por tudo. São pessoas dependentes com pretensões de independência. E isto cria um grave problema para a sua percepção do mundo. Depois temos a mercadorização, aquilo que os ingleses chamam commodification, não é? Das formas de vida, todas as formas de vida em sociedade. Ou seja, tudo tem um preço. E isto é tremendo, porque se tudo tem um preço, na realidade o que conta é a maneira como nós conseguimos fazer as trocas. Ou seja, outra vez, o imediato. A privatização da gestão da res pública, ou seja, tudo aquilo que vai sendo público vai sendo privatizado. Muito bem? E, portanto, esta tirania do curto prazo, e quase que dava vontade de dizer, como um amigo meu, o professor Sandro Mendonça, que realmente inventámos, foi uma nova categoria do Westerns, que é a globalização. Bom, mas, portanto, do ponto de vista da Fundação Gulbenkian, nestes 3 minutos, o que é que nós pensámos que poderia ser feito para além das tarefas que nos impomos neste domínio dos problemas complexos? Bom, somos uma instituição filantrópica, não somos nem uma instituição pública, governamental, nem uma associação mutualista, somos uma instituição filantrópica. E, portanto, o problema para nós, essencial, talvez seja este, de apoiar a gestão da autonomia individual. O indivíduo está sozinho, nu, perante o mercado e perante as suas instituições e, portanto, temos que apoiar a sua autonomia individual e, para isso, definimos 3 tipos de literacias que precisam de ser apoiadas. Uma literacia financeira, no fim de contas, é planear. As pessoas têm que saber planear, têm que saber construir o seu futuro, têm que saber gerir o dia-a-dia, senão é um desastre. Uma literacia digital, ou seja, as pessoas têm que saber comunicar, têm que saber gerir o seu poder individual nas redes, porque as pessoas têm algum poder, mas têm que saber geri-lo nas redes e têm que saber interpretar as mensagens que os outros enviam. Isto não nascemos a saber isto, temos que saber interpretar. E, finalmente, uma literacia comportamental que tem que ver com uma vida saudável, com autonomia na saúde, o mais possível, ou seja, temos que estimular novos estilos de vida. Para isso, quais seriam, porque ainda não lançámos este programa, quais seriam as populações-alvo? Seriam 3 tipos de populações-alvo. Aquilo que se pode chamar o precariado, que é, enfim, aquilo que vem substituir o proletariado do século XIX. O precariado, ou seja, as pessoas que não têm acesso às ocupações, a não ser a trabalhos genéricos, são facilmente substituíveis. Os empreendedores e os criadores, não é? Portanto, pessoas que querem experimentar o autoemprego, microempresas, ou profissionais que querem mudar de carreira, ou que querem, enfim, realizar uma experiência profissional noutros termos. E como parceiros preferenciais com quem, naturalmente, que não vamos fazer isto sozinhos, não é? Temos que ter uma abordagem transversal dentro e fora da Fundação, com associações de proximidade, instituições de proximidade, associações, autarquias, instituições filantrópicas, outras, mutualistas também, nacionais e internacionais, porque estes problemas, como vos disse e como sabem, não têm propriamente fronteiras. Sem esquecer
uma coisa muito importante, os princípios de justeza intergeracional. Esse é um problema aqui muito sério, porque todas estas coisas na evolução da humanidade se passam em termos de gerações. Umas vezes são 2, outras vezes 3, outras vezes 4 gerações. Nós, neste momento, temos pela primeira vez 3 gerações em presença e temos que tirar partido disso. Esta justeza intergeracional é a base de uma sociedade justa e a igualdade, que é uma coisa que, enfim, é um daqueles objetivos que nós teremos um dia que alcançar. A igualdade é que é, digamos, a base de uma sociedade feliz. Mas ainda estamos longe, talvez fiquemos pela solidariedade e pela justeza intergeracional. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então ter a última intervenção do Dr. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga. Muito obrigado, Rui. Começava por cumprimentar os membros deste painel, desde logo pelas muito interessantes intervenções aqui produzidas, saudar todos os presentes e saudar de forma muito particular, não só as senhoras, mas também aqui na única nota de dissonância, com a muito interessante intervenção da professora Maria Manuela Leitão Marques, os senhores presentes, porque estou certo também que todos eles estão perfeitamente já imbuídos das responsabilidades e das soluções para os problemas complexos com que se vão confrontar quando saírem daqui. E digo isto não por uma questão, obviamente, de qualquer tipo de contestação aqui sexista, mas porque hoje mesmo, à hora do almoço, dava-lhes também essa nota muito rapidamente, registava com satisfação um testemunho de que ouvia um interlocutor a dizer que em casa assumia a tutela da cozinha, um outro que assumia a tutela da lavandaria, um outro que assumia o encaminhamento e acompanhamento dos filhos quando chegavam do colégio e, portanto, eu acho que isto é claramente um sinal de esperança para todos nós, porque quando as experiências de governação integrada começam no nosso lar, seguramente que abrem muitas janelas depois de oportunidade para os outros contextos em que podemos intervir. De qualquer das formas, começaria também por explicar o porquê da presença da minha pessoal, aqui naturalmente em representação da Câmara Municipal de Braga, nesta iniciativa e desde logo também neste Fórum para a Governação Integrada. Eu julgo que é importante contribuir para a mudança deste paradigma genérico de governação que não se cinge especificamente à área social, mas pode ultrapassar todo e qualquer contexto, seja na esfera económica, seja na esfera urbanística, seja na esfera ambiental, em que a construção de um qualquer projeto para um território, e obviamente no contexto das autarquias locais estamos a falar do projeto de cidade, é algo que não é determinado por uma governação, mas é construído em parceria com todos os agentes de desenvolvimento locais em cada uma das áreas de intervenção, isto ultrapassando e abarcando todas as esferas, desde a própria concepção desse mesmo projeto até à discussão e depois à validação e à implementação desse mesmo projeto, e obviamente que isto é aquilo que também se deve passar em relação a muitos destes problemas sociais complexos que aqui estão a ser abordados e amanhã serão de forma bastante mais aprofundada abordados nos vários workshops que estão previstos. Dizer também que, quando há pouco se perguntava em relação ao tema do painel, como se enfrentam problemas sociais complexos, eu diria, e porventura de forma um pouco paradoxal, que por um lado se enfrentam começando por conhecê-los, identificá-los, percebendo o seu alcance, os seus fatores determinantes, percebendo também como é que podem ser, de certa forma, corrigidos, preconizando soluções e depois implementando-as e testando-as para ver se, de facto, as medidas adotadas foram aquelas que melhor se ajustavam às realidades que nós pretendíamos atacar. A verdade é que, e aí é que está a questão paradoxal, não há soluções únicas para qualquer problema. Não há realidades homogéneas, desde logo, entre os diferentes territórios, e isso obriga a que haja a introdução de um fator que eu considero verdadeiramente determinante nesta matéria, que é a componente territorial, precisamente. Ou seja, eu julgo que, e a importância também do envolvimento das autarquias neste contexto, é sobremaneira justificado pelo facto de serem o universo de gestão em que está mais próximo das realidades concretas dos diferentes territórios e onde é, de facto, porventura, mais fácil cumprir cada uma das etapas destes mesmos processos. Há muitas vezes, para cada uma destas temáticas que aqui já foram referidas, muitos planos nacionais, muitos estudos nacionais, muitos projetos que às vezes até extravasam o próprio território nacional, mas a verdade é que depois conseguir mobilizar os agentes que atuam no terreno, conseguir responder àquilo que são as especificidades de cada uma das áreas geográficas, obriga a esse conhecimento de proximidade. E por isso é que eu acho que as autarquias têm um papel crucial nesta matéria. Até porque depois são elas que melhor que ninguém conhecem essa mesma realidade mais próxima, conhecem os agentes que atuam
nessa mesma realidade, e é importante também aqui assim que haja essa capacidade de envolvimento dos diferentes agentes, tem a oportunidade também de exercer uma liderança mais próxima, mas uma liderança aqui positiva, não diretora, mas efetivamente quase diria mais catalisadora da intervenção desses diferentes agentes, e como aqui também já foi referido precisamente pela doutora Maria Manuel, onde há uma oportunidade também mais cabal de realizar as tais abordagens experimentais dos projetos piloto de validação de soluções inovadoras que depois, se forem de facto bem-sucedidas, poderão eventualmente, com adaptações, ser replicadas noutros contextos. Obviamente, como é que se pode concretizar esta abordagem? Aí cada um dos agentes tem que ter bem consciência daquilo que são as responsabilidades que lhes podem ser imputadas. E eu acho que também nesta matéria nós estamos a viver um período de grandes transformações, porque desde logo, no que diz respeito aos poderes públicos, a verdade é que ao longo dos tempos havia, digamos aqui, situações convergentes no resultado, mas que partiam de princípios diferentes, que acabavam por levar a uma, digamos, dominância dos poderes públicos que eu considero nociva para a concretização destas iniciativas. Primeiro porque havia uma abordagem, porventura, tutelar dos poderes públicos, e desde logo das próprias câmaras municipais, da realidade que eu estou a falar, que tinham, e isso foi bem visível na realidade das redes sociais, que aqui já foi profusamente abordada, porque a verdade é que em alguns contextos elas foram muito bem operacionalizadas, mas em outros foram, de certa forma, condicionadas na sua ação e utilizadas como instrumento de validação de determinado tipo de políticas pelos próprios governantes municipais, o que é, obviamente, fortemente prejudicial dos resultados que podem ser alcançados. Mas depois, por outro lado, esse poder e essa capacidade de liderança dos poderes públicos servia para o resto da sociedade também assumir alguma desresponsabilização. O problema é do Estado, o problema é das autarquias, compete ao Estado, compete a dessas mesmas câmaras municipais ou à junta de freguesia, se quisermos descer um pouco mais na pirâmide, resolver esses mesmos problemas. Ora, a verdade é que ao longo do tempo, precisamente porque o Estado, ou porque não tinha essa prioridade, ou porque não tinha a resposta, ou porque não estava particularmente orientado para essas mesmas matérias, não cumpriu essa mesma função, surgiu e solidificou-se, e nós temos um país em que essa realidade é substancialmente positiva e muito rica, uma rede social de instituições particulares de solidariedade social dos mais diversos contextos que foram preenchendo essas lacunas e que foram suprindo algumas das incapacidades de resposta por parte do Estado, seja a nível central, seja a nível local. E hoje é incontornável responder a qualquer problema social que se queira abordar sem envolver precisamente essa capacidade de resposta que está instalada no terreno, às vezes até sobreinstalada, e essa é também, no lado negativo, um dos problemas que importa a ressaltar, é que, efetivamente, hoje em dia, e não é estranho as muitas dificuldades financeiras que muitas instituições destas atravessam, houve uma desmesurada expansão desta rede e, obviamente, até uma lógica pouco colaborativa e demasiado concorrencial entre estes mesmos agentes que penalizou depois a capacidade de resposta no terreno, e aí é também, mais uma vez, demonstrada a tal falha eventual de coordenação nas próprias redes sociais, porque não, sem condicionar o espírito de iniciativa de cada um, não regularam ou não contribuíram para existir uma regulação das respostas existentes, e isso, obviamente, penalizando as próprias instituições, desde logo. E depois, hoje, vivemos também uma outra dinâmica extraordinariamente interessante, que é precisamente tudo que tem a ver com a inovação social. Os muitos projetos que vão surgindo a título de empreendedorismo social, sejam com caráter de negócio social ou não, que vão tentando responder a problemas detectados, o que é positivo, mas que, por outro lado, também cria alguma desfragmentação das respostas, alguma dificuldade de obter escala, alguma dificuldade até de perceber se se vai sobrepor ou não a outras respostas que já existam e que eventualmente poderiam ser articuladas de outra forma. Tudo isto para dizer que, obviamente, atendendo a esta realidade, a todos estes agentes, e depois há uma outra vertente que também não podemos esquecer, e há pouco, quando ouvíamos falar do MIM, a resposta foi dada na questão final que foi colocada ao Oliver, era precisamente quem é que financia tudo isto, quem é que financia as respostas. Ele dizia que eram fundos privados. Ora, a verdade é que nós, em Portugal, não temos ainda devidamente disseminada, e aqui a Paula, enquanto representante do Grace, terá bem consciência disso, a cultura da responsabilidade social e a percepção de que a ultrapassagem de alguns dos problemas sociais que aqui nós estamos a designar como complexos obviamente, é benéfica para as próprias entidades privadas e vem também criar outro clima para o desenvolvimento das suas atividades. E, portanto, há que também apelar a um envolvimento crescente
das próprias empresas, do setor privado, desde logo no financiamento, mas não só, na ultrapassagem destes problemas sociais. Obviamente que tudo isto para dizer que, para responder a esses problemas, nós poderemos utilizar estruturas formais, sejam elas regulamentadas ou não, ou estruturas informais. E a minha opinião pessoal é de que devem prevalecer as informais, porque as informais são muito mais genuínas na sua vontade. Falava-se há pouco da questão dos incentivos. A verdade é que em Portugal muitas vezes se utilizou, e falou-se também aqui da colaboração entre as autarquias, a definição de determinados espaços de colaboração como uma forma coerciva de obrigar à colaboração que deveria ser natural entre determinado tipo de agentes. Eu acho que é muito mais positivo quando cada um identifica por si as vantagens de colaborar com os demais e, obviamente, a partir daí poderem desenvolver projetos conjuntos de que todos possam sair beneficiados. A juntar a isso, há aspectos muito finais que eu gostaria de focar que têm que ser também resolvidos para estimular essa mesma lógica de colaboração. A primeira tem a ver com a questão da burocracia e da delimitação de competências e também aqui com as fortes condicionantes legais que existem à intervenção em determinadas áreas que não competem, desde logo, regulamentarmente, volto ao caso das autarquias, às próprias autarquias locais. É preciso ultrapassar esse bloqueio e dar também aso a uma intervenção mais alargada para setores que normalmente não estavam na esfera de intervenção das próprias autarquias. A questão da capacitação, desde logo nos recursos humanos. A verdade é que, por falta da tal vocação das autarquias para atuarem neste mesmo setor, a generalidade das estruturas municipais não tem recursos particularmente vocacionados para estas áreas e, portanto, importa, e ainda por cima num contexto como aquele que nós hoje vivemos, de fortes restrições à contratação pública, dar condições para renovar essas mesmas estruturas, ou pelo menos para as capacitar do ponto de vista da formação, para lidar com este tipo de instituições e para lidar com este tipo de problemas, e acho que isso é uma das áreas prioritárias para o futuro. A questão das unidades de gestão. Nenhum destes projetos, por muito que exista uma lógica colaborativa assumida entre todas as partes, funciona se não existir uma liderança. E a verdade é que tem que se criar mecanismos de liderança, como há pouco julgo que terá sido também abordado em relação ao caso do Reino Unido, as tais Joint Government Units, que atacam determinada solução com uma coordenação centralizada que é representativa de todas as partes que estão abrangidas nesse mesmo processo, e acho que também a nível local é importante cada vez mais trabalhar nessa mesma dimensão. E, finalmente, a componente do financiamento. E no financiamento eu também espero que, por exemplo, agora o programa Portugal 2020 venha a claramente consagrar, e tendo assumido já como prioritários, como é conhecido ao nível da União Europeia, a componente da inclusão social, a componente da dinamização económica, também da empregabilidade, que assuma claramente estímulos para soluções que respondam a projetos de colaboração entre entidades de diversos setores e que não sejam excessivamente estanques também aqui assim, como há pouco era referido do ponto de vista da tal compartimentação orçamental, entre aquilo que são programas estritamente para autarquias, aquilo que são programas estritamente para instituições particulares de solidariedade social, para universidades, o que é que seja, que efetivamente é um dos problemas que normalmente acontece com estas candidaturas. E finalmente, a última nota, e que tem a ver também com tudo isto, é a componente do escrutínio. Se não há necessariamente garantia, como era aqui dito pela Sofia, de que possamos atingir os resultados pretendidos, uma coisa temos que fazer, é demonstrar o que é que estamos a fazer e saber se estamos a caminhar ou não no sentido pretendido. E isso só se faz com uma monitorização contínua, com uma avaliação de resultados e com uma prestação de contas, desde logo às diversas contrapartes, que é uma cultura que também não está particularmente assumida, infelizmente, no nosso país. Mas tudo isto reunido, eu julgo que, efetivamente, nós temos que ter expectativa e sinais de esperança para o futuro, precisamente porque eu acho que há, desde logo, uma condicionante que tem a ver com a exiguidade de recursos e com a necessidade de o gerir cada vez melhor, que todas as instituições transversalmente estão, infelizmente, verdadeiramente mais conscientes, e também aqui assim uma predisposição para esta colaboração, para esta governação integrada que aqui assim evocamos, que efetivamente poderá, na minha ótica, produzir resultados substanciais no futuro próximo em relação a todas estas temáticas aqui abordadas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Gostava, neste contexto, de sublinhar aqui algumas ideias que me parecem importantes neste final de painel, que quando olhamos para as questões relacionadas com problemas sociais complexos, evidentemente há esta aposta de que modelos de governação integrada são os mais adequados e os mais eficazes. Mas importa
como foi muito bem sublinhado por alguns dos parceiros, quer neste painel, quer no anterior, deixar algumas ideias. Se queremos fácil, não escolhemos governação integrada. Mas a pergunta é, queremos fácil ou queremos que funcione? A consciência hoje que há muito clara de que soluções antigas de modelo burocrático são mais fáceis, mas têm graus de eficácia muito baixa, constitui uma das armadilhas que, porventura, importa não nos deixarmos cair. Depois, a ideia também muito clara de que governação integrada, que aqui temos vindo de alguma maneira a abordar, não se trata de um milagre, não é uma solução para todas as circunstâncias. Aqui é importante saber escolher e saber tomar em devida conta os momentos certos e as circunstâncias e as opções em que é adequada fazer avançar uma solução de governação integrada. Depois também esta ideia muito clara, que atravessou todas as intervenções ao longo do dia, de que governação integrada implica uma clara opção por esta solução, porque é mais eficaz e mais eficiente. E se assim não for, não vale a pena. A noção de que nós queremos soluções integradas para resolver melhor os problemas que temos, nomeadamente os problemas sociais complexos, mas também para resolver melhor, utilizando bem os recursos disponíveis. E nesse sentido, como era aqui referido, ainda agora nesta última intervenção, nós precisamos de ter mecanismos claros de avaliação, de monitorização, de acompanhamento destas intervenções. E aí temos mais um quebra-cabeças na governação integrada. É que avaliar em contexto de governação integrada é por vezes bastante mais difícil. Não só porque as responsabilidades estão partilhadas, porque existem vários atores, vários intervenientes, mas porque são processos complexos e difíceis eles próprios de avaliar. Mas é fundamental avaliar. Ao longo também deste dia, creio que foi sendo evidente um dos que me parece ser dos aspectos mais importantes a ter em conta e que tantas vezes falha. Como dizia a professora Maria Manuel, é fácil estabelecer o consenso de que precisamos de colaborar, precisamos de trabalhar de uma forma integrada. Depois já não é tão fácil no âmbito concreto do trabalho que desenvolvemos em pequenos grupos onde as questões se começam a colocar de outra forma, mas há um erro típico nas questões de governação integrada. Nós achamos que basta querer, que é intuitivo, que não precisa de nenhum tipo de formação. Ora, os modelos de governação integrada são muito exigentes em termos de formação. E nós precisamos fazer um investimento claro, capacitando quer os líderes, quer os intervenientes em processos de governação integrada, para perceberem que modelos de liderança é necessário no contexto de governação integrada, que modelos de comunicação, que modelos de participação das partes interessadas, que opções de avaliação. Se não nos formarmos e não formarmos aqueles que têm como missão gerir modelos de governação integrada, nós vamos rapidamente perceber que as coisas correm mal. Correm mal desde logo porque as pessoas não sabem fazer. Não têm a noção, por exemplo, quais são as exigências destes novos modelos de liderança que precisamos neste contexto de redes colaborativas. Depois também, ao longo do dia, foi sublinhada, ainda agora de novo neste painel, a questão do poder. Está em todos os documentos internacionais sobre esta matéria, em toda a literatura científica. Se não existir um poder forte que imponha a ideia da governação integrada, ela não acontece. Porque as estruturas estão sedimentadas, estão cristalizadas no modelo burocrático. E é, portanto, preciso uma energia de ativação de um líder forte que faça acontecer este contexto. E isto é típico ao nível nacional, ao nível local, ao nível dos pequenos projetos que, num contexto local, necessitam desse impulso de um líder determinado para que, de alguma maneira, a coisa comece. Porque se não existir esta energia de ativação, as coisas nem sequer começam. E, portanto, esta noção de que a nossa reflexão ao longo do dia, que aqui nos trouxe em grande número, primeiro a consciência de que temos problemas sociais complexos e hoje creio que os percebemos melhor. E aquilo que aparentemente é uma razão de chegarmos a um beco sem saída, há problemas que realmente não têm solução, pelo menos no curto prazo. Creio que também, visto do ponto positivo, nos reduz a ansiedade. Ou seja, muitos de nós, dos que estamos no terreno, quando trabalhamos questões de pobreza, de crianças e jovens em risco, de desemprego, temos uma enorme sensação de impotência porque não conseguimos resolver estes problemas. Ou porque não os conseguimos resolver completamente. Ora, a notícia do dia é que não há que ficar estressado com esse facto. Realmente são problemas irresolúveis, pelo menos de uma forma completa e imediata. O que nós conseguimos é fazer melhor. Há este apelo a procurar fazer melhor. A professora Nancy Roberts de manhã dizia, nos problemas sociais complexos não há solução
falsa ou solução verdadeira em absoluto. Existem soluções que nos ajudam a melhorar ou soluções que infelizmente pioram. E neste sentido, há aqui uma esperança, como o Filipe dizia, uma oportunidade. Agarrar em problemas complexos, que sabemos que são enormes, que são de resolução praticamente impossível, exige da nossa parte uma grande determinação, uma grande coragem, mas creio eu que temos uma enorme sorte. E aqui deixem-me uma nota a propósito da nossa maneira de ser enquanto povo. Eu creio que o nosso problema, o problema mesmo complexo, são os problemas simples. Há pouco comentávamos, era difícil o bar conseguir funcionar servindo cafés durante o horário do intervalo a toda a gente. E disse realmente isto é muito típico nosso. Nós, problemas simples, temos muita dificuldade em resolver. Aliás, os estrangeiros que nos visitam nunca percebem porque é que nós não resolvemos os problemas simples. Mas, curiosamente, ao longo da nossa história, ao longo de séculos, fomos muitas vezes capazes de resolver problemas praticamente impossíveis. Problemas que eram ingeríveis. Problemas que ninguém conseguiria resolver. Eu, aliás, não resisto a regressar a uma história, não deste Mundial, mas do Mundial do Europeu de 2004. Recordam-se que aqui realizámos. É talvez o maior paradigma da nossa cultura e maneira de ser enquanto povo, aquela nossa equipa de futebol. Começou por jogar com a Grécia, recordam-se? O primeiro jogo, perdemos. A Grécia era uma das seleções mais ao nosso alcance no nosso grupo, mas perdemos. A seguir eram só seleções impossíveis. Aparecia-nos a Rússia, aparecia-nos a Espanha, aparecia-nos a Holanda, aparecia-nos a Inglaterra. Tudo equipas impossíveis para nós vencermos. Ganhámos a todas. Qual é o último jogo? De novo a Grécia. E então vinha de novo um problema supostamente fácil, de quem vinha balanceado de vencer todas as grandes equipas da Europa, e nós o que é que fazemos? Perdemos com a Grécia. E, portanto, esta graça, eu creio que muitos de nós as reconhecemos no dia-a-dia. Eu creio que a nossa maneira de ser, a nossa cultura, a nossa forma de viver, tem uma grande incapacidade de resolver o simples, mas tem, e isto é uma boa notícia para os problemas complexos, uma força muito especial para aquilo que é impossível. Quando dizem a um português que é impossível, e então quando dizem a um grupo de portugueses que é impossível, há uma energia especial que nos anima e que nos conforta. E, portanto, ora aí tem uma boa notícia. Temos aqui um conjunto de problemas impossíveis, que não é possível resolver, que nunca ninguém resolveu no mundo, e, portanto, temos perante nós uma oportunidade de fazer o que sabemos fazer. E o que sabemos fazer, neste tempo difícil em que vivemos, onde o horizonte de esperança é muito frágil e onde nos precisamos de razões para nos juntarmos. A expressão inglesa que aqui o Dr. Ricardo Riu aqui dizia, os ingleses usam como, na sua expressão, join up government, a ideia de sermos capazes de nos juntar para resolver problemas. Nós estamos a usar aqui em Portugal esta ideia da governação integrada como expressão, mas que tem exatamente subjacente esta ideia. Nós precisamos, sobretudo sem esperar que alguém resolva, que o Estado resolva, que um qualquer Dom Sebastião nos venha resolver o problema. Nós precisamos que, no contexto onde estamos, com os recursos que temos, com os parceiros que já temos ou com aqueles com quem podemos estabelecer parceria, nós precisamos de arregaçar mangas, lançar mãos à obra desta obra que sabemos que é impossível e começar a concretizar soluções. Essa é a grande ambição do Fórum para a Governação Integrada por estes próximos meses. De alguma maneira, este movimento que hoje aqui começou, de uma forma pública, e que tem tido nos últimos meses o envolvimento de todos os presentes ao longo desta jornada, de instituições que se juntaram para constituir este fórum, de membros do Conselho Consultivo que se mobilizaram e que se inspiraram para poder, de alguma maneira, dar o seu contributo, e tem sido tão importante, dos coordenadores de workshops que amanhã irão aqui decorrer, são 9 workshops diferentes, é um conjunto muito diversificado de workshops, mas que mobilizaram relatores, que mobilizaram especialistas, que mobilizaram animadores das várias sessões de grupo que têm, foi sendo possível construir esta ideia do Fórum da Governação Integrada. Mas para irmos mesmo mais longe, é absolutamente vital que cada um de vós, cada uma de vós, se implique neste processo, se sinta chamado a dar o seu contributo. Porque, de novo, este processo aqui tão marcado pela participação não é compatível com a desresponsabilização de cada um de nós. Aliás, a grande riqueza desta sociedade em rede é que não precisa de um comando central. Pode, a partir dos vários nós da rede, desencadear as ações necessárias para que à sua volta alguma coisa aconteça. E acontecendo à sua volta, ter esse enorme impacto
em toda a sociedade, porque estamos ligados, porque estamos interdependentes. Porque aquilo que, quando se puxa de um lado, afeta toda a sociedade. E se é verdade que afeta para o mal, naquilo que é o impacto negativo da borboleta que bate as asas em Tóquio e que aqui nos faz uma tempestade enorme, também acreditem que é, no sentido positivo, possível que as pequenas borboletas que em cada sítio batem as asas para construir um mundo um bocadinho melhor, o façam e tenham esse impacto. Claro que nunca ninguém nos fala nisto, porque nas notícias só se fala de quando as borboletas batem as asas e acontece a tempestade. Mas, na verdade, todos os dias, no cotidiano, milhares e milhares de pessoas vão fazendo a diferença, vão conseguindo construir soluções para problemas sociais complexos. Nós vamos ter agora, de imediato, a nossa sessão de encerramento. Os nossos convidados vão entrar na sala. Nós vamos dar lugar aos nossos convidados e pedir-vos a vossa compreensão para a sessão de encerramento, para a qual, obviamente, temos muito gosto em que participem, com o Sr. Ministro Poiás Maduro e com o Sr. Presidente da Fundação Gulbenkian. Muito obrigado.